Fala, galerinha! Mais um Pode Prosear começando aqui, totalmente diferenciado, sempre com um convidado que tem mais sabedoria que o anfitrião, né, Dog? Como sempre, né? E hoje é um convidado que já veio aqui, já tem uma bagagem, né? Já tem uma baita de uma história aqui no Pode Prosear, já deixou o registro aqui com a gente, né? A gente fala que a história dele, ele contando como que surgiu, né, Dog? Foi muito bonita. E foi um dos vídeos que mais teve relevância para nós, de aprendizado e também em questões de views também, né? A gente fala. Então a gente fala que a gente está aqui com o Padre Paulo Emiliano, da Paróquia São Francisco. Olá, amigos do Pode Prosear, aqui estamos mais uma vez atendendo ao convite. E é com prazer, com muito carinho, que a gente vem também para mais um Pode Prosear. É isso aí. E ainda por cima, gente, Doc, você viu o que a gente tá aqui novo, né? Com Você certeza. viu, né? A gente tá aqui com a nossa canequinha, Francamente. nossa caneca nova, né? A gente tá estreando o logo novo nosso aqui, né? Porém, tá com o logo antigo. O que aconteceu, Dog? Problemas. Meu Deus do céu, esse produtor hoje tá que tá, hein? Problemas. Deu um chá de cadeira já no início aqui pro padre, né? Já deu um chavinho de cadeira. Acontece. Vamos seguir. Mas acontece, né, padre? Claro. A gente fala que são coisas que acontecem. Ossos do ofício, São né? coisas do ofício. Se Deus quiser, na próxima já vai estar atualizado, né? Mas antes de a gente começar, vou falar um pouquinho do nosso patrocinador, né? Dos nossos patrocinadores. Biscoito de Minas, o sabor que a gente gosta. Tá sempre aqui nos apoiando, sempre dando aquela gostosura que hoje ela mandou, Dog. Broa de fubá. Broa de fubá, tem novidade. Broa de fubá, mandou aí o biscoitinho de fécula de mandioca e mandou a rosquinha doce, né? Então, assim, as pessoas que quiserem entrar em contato, gente, é só procurar. O Dog vai deixar aqui o QR Code, né, Dog? O QR Code vai estar aqui. É só entrar em contato no QR Code aí, ou então entrar na descrição que vai estar todas as informações. E também tem um patrocinador novo. Verdade. Patrocinador Olha só, novo que tá acreditando no nosso projeto. E a gente fica totalmente agradecido, porque é um projeto que a gente tá começando e que a gente, se Deus quiser, vai se tornar grande, porque a vontade de crescer é gigante, né, Dog? Maior ainda. É, maior ainda. Então a gente tem que agradecer aí o Grupo Marquinhos. Gente, o Grupo Marquinhos tá aqui com a gente, fazendo parte aí desse projeto, acreditando. E aí, lá, como todo mundo já sabe, aqui na cidade, como na região, ele tem a questão da autoescola, tem o despachante. Se você tá com algum problema, só procurar lá, que o pessoal é extremamente qualificado. E também a questões da corretora de seguros. Dog. Se você tá precisando aí, Dog, Caramba. colocar seguro lá no carro, lá, dá aquela procurada lá que o pessoal do Marquinhos Despachante, né, do Grupo Marquinhos, resolve todos os problemas. E eu garanto, o melhor preço e a melhor qualidade é com Marquinhos, lá no Grupo Marquinhos. Dog vai deixar aí um vídeo, né, eu acho que dá um minutinho, alguma coisa assim do tipo, vai estar passando aí, belezinha? Vamos. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19 25 16 9208. Despachante 19 3894 2588 e corretora de seguros é o número 19 98305 0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. É isso aí, gente. A gente passou aí um videozinho da companhia, né? Do Grupo Marquinhos. O Dog vai deixar na descrição todos os contatos. É só entrar em contato com eles. Eles têm os melhores preços, melhor atendimento. Isso aí eu com certeza eu posso dizer com propriedade. E é isso aí, gente. Grupo Marquinhos, a melhor opção para você fazer a questão de autoescola, despachante e também corretora de seguros. Tamo junto. Então, vamos lá então, Paulo. Doutor Paulo, Padre Paulo, Pároco Paulo. Tudo tá em Paulo aqui agora, né? Mas eu sou Padre Paulo. É Padre Paulo. Padre Paulo Emiliano. Isso aí. Gente, a gente fez o convite novamente, Padre Paulo,
Porque a gente está no momento em que a gente está na quaresma, né? A gente está na quaresma, está chegando a Páscoa, e eu pedi para o Padre Paulo para poder falar um pouco sobre esse assunto que às vezes é muito esquecido por muitos, que às vezes acha que é só em questões de festas, comemorações, em questões de comércio, que movimenta o comércio, né? E como movimenta, né? Meu Deus. Pra falar um pouquinho da Páscoa pra gente, né, Padre Paulo? Antes da Páscoa, eu achei então um tema interessante, porque, como você disse, nos envolve a todos, mesmo aqueles que também não são cristãos católicos diretamente. A Páscoa tem a ver com a questão da vitória de Jesus sobre a morte. Mas a Quaresma, ela é uma preparação para aquilo que a gente vai celebrar, que é esta vitória do Cristo sobre a morte. Ao mesmo tempo que houve a primeira Páscoa dos judeus, que foi a passagem da escravidão para a liberdade, Jesus na última ceia, então ele faz a última ceia com os apóstolos para que eles pudessem, como a Páscoa já é um acontecimento muito antigo e antes de Jesus, então Jesus reúne os seus apóstolos dentro do contexto pascal, mas no caso dele para fazer a passagem da morte para a vida. Então, ao lembrar a escravidão para a liberdade, Jesus também faz na Páscoa a sua passagem da morte para a vida e garante que nós também teremos esse destino. Quaresma, então, são 40 dias, fora os domingos que antecedem a Páscoa, e ao mesmo tempo ela permite ser um tempo de preparação para este mistério que é o centro de todo o ano litúrgico. Se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, de nada adiantaria a gente levar o evangelho. Não, com certeza. E assim, hoje em dia ficou um pouco meio vago, né? As pessoas às vezes acham que a Páscoa, a Quaresma as pessoas acham que é só na sexta-feira da Paixão. Né? O pessoal, não, tô aguardando aqui, não, sexta-feira da Paixão não pode comer carne, né? Os pessoal tem isso, aí as pessoas, a Páscoa é no domingo lá, comer ovo de Páscoa, né? E na realidade não é bem isso, né? A verdade mesmo, o senhor pode dizer com propriedade, eu sou leigo, eu tenho um pouco de conhecimento, mas as pessoas leigas, né? Às vezes talvez não tem tanto conhecimento, e aí quando não tem a informação, fala coisas que não sabe. Se eu puder explicar um pouquinho como funciona, às vezes, a parte vamos dizer, da Semana Santa, né? Que as pessoas dizem, né? Que tem até feriado, tudo certinho. Como que funciona? Até mesmo na igreja. Porque funciona as cores também, né? Que tem as cores específicas. Se puder dar um pouco... Sim, a Quaresma, então, ela é composta de 40 dias, porque lembra os 40 dias que Jesus ficou no deserto, os 40 anos que o povo de Deus também rumou à Terra Prometida. Então, nós não inventamos isso. É uma questão de fé que a igreja apenas mantém essa tradição, mas dá um enfoque para que a gente possa ver na nossa caminhada do dia a dia em que aspecto nós possamos nos configurar a Jesus, né? Então, em que aspecto da minha vida pessoal, familiar, profissional, até de membros de igreja, a gente precisa dar um passo a mais na fé. Então, assim como Cristo saiu vitorioso da morte, então a Quaresma se torna essa preparação para que a gente, pela discrição, por liturgias mais sóbrias, pela oração, pela via sacra, pela cor roxa, pelas leituras próprias deste tempo, a gente possa estar aprofundando e, ao mesmo tempo, se perguntando que aspecto da minha vida eu posso ser mais configurado a Jesus. Isto é, em que aspecto da minha vida eu preciso continuar sendo seguidor de Jesus e o que em mim pode ser, em nós, pode ser mudado, né? Eu quero fazer uma colocação que nem todas as pessoas sabem. A Quaresma, ela começa quando? Na quarta-feira de cinzas. O fato de receber as cinzas remete-nos ao Antigo Testamento, quando o povo queria pedir perdão, ele se vestia de saco e colocava cinzas sobre as cabeças. Caramba. A Igreja Católica mantém esse lance, não de vestir de saco, mas de colocar cinzas sobre as cabeças como início de uma caminhada de preparação, de interiorização, de recolhimento. Quaresma não é para a gente ficar triste, é para a gente ficar recolhido, porque o recolhimento nos vai fazer depois se alegrar com a vitória do Cristo vencedor da morte, que após o sofrimento, ele sai vitorioso e nos garante que vai ser assim conosco, né? E aí, então,
Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa, com a missa vespertina da ceia do Senhor. Porque depois já é Tríduo Pascal. A Semana Santa, então, ela começa com o Domingo de Ramos, mas o Tríduo Pascal começa na quinta-feira à noite, com a missa da ceia do Senhor, e vai até o Domingo de Páscoa. Então, Semana Santa, porque é a semana que tem o Tríduo Pascal. Paixão, morte e ressurreição. Por isso, Tríduo Pascal. Paixão, morte e ressurreição. Então, isso muitos católicos não sabem. A questão da abstinência de carne não é que se mastiga o corpo e o sangue do Senhor. E a igreja pede duas vezes ao ano, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. É porque basta-nos o sacrifício redentor de Jesus. Então a gente se abstém de carnes sacrificadas. Mas é um dia, a sexta-feira santa e a quarta-feira de cinzas, elas são dias de abstinência de carne e jejum. O que é o jejum? É a gente se privar de uma das refeições, sentir um pouco de fome para se solidarizar com quem tem menos alimento que nós, com quem passa sofrimentos também muito mais do que nós, e associar diretamente ao sofrimento de Jesus, que não foi em vão. Então, 2 dias a igreja nos sugere essa abstinência de carne para que a gente se lembre do sacrifício maior, que foi o sacrifício redentor de Jesus. Aí, claro, o jejum, a esmola, a oração, que são próprias do tempo quaresmal que prepara para a Páscoa, nos ajudam a perceber pelo ato externo o que precisa ser mudado internamente. Olha só como são as coisas. Eu, particularmente, não sabia. Pois é. Olha só, que pra mim encerrava na sexta-feira, né? E no sábado era o sábado da aleluia, né? Que os pessoal fala que queimava Judas, né? Os pessoal fala que colocava na fogueira, tá? Aquela coisa toda, aquela festa que o pessoal fala assim, é hoje que eu vou pra churrascada. Todo mundo acha isso, né? Chegou no sábado de aleluia, agora já posso fazer churrasco. Sim, então, mas na verdade, o sábado da aleluia já é um prelúdio pela vigília pascal da alegria da ressurreição. A questão do queimar, estourar Judas, ela é uma questão mais popular, porque aquele que traiu Jesus, que sempre fez o bem, então, quer dizer, as pessoas acham, né, ou achavam, enfim, hoje eu acho que é mais difícil isso. A tradição perdeu um pouco, né? Porque na verdade também, assim como Judas não aguentou a traição que ele havia feito, então a tradição de estourar ou queimar Judas é para lembrar exatamente que a verdade ela sempre se sobrepõe à mentira. Judas havia traído e ele não aguentou tal traição. E ele então tirou a própria vida para mostrar que aos olhos de Deus, toda a verdade ela é libertadora, para mostrar que aos olhos de Deus nós não precisamos mentir, que aos olhos de Deus nós temos sempre a luz maior que vence toda a treva, entendeu? E isso é o principal, né? A pessoa entender o significado. Porque hoje em dia ficou muito banal. Eu acho que as pessoas olham e não têm realmente o significado. Que qual é o significado da Sexta-feira da Paixão, qual é o significado da Páscoa, né? Que hoje em dia, às vezes eu friso que questão da Páscoa, porque hoje em dia tá muito comercial. Sim. Tá muito comercial. Mas quem dá o sentido, Paulo, somos nós. Existe, claro, bom, em tudo há o apelo comercial, mas é importante aquilo que eu acho que, eu não sei se falávamos antes da entrevista, o importante é o sentido que nós damos, porque, na verdade, sempre aconteceram apelos comerciais em torno do Natal, em torno da Páscoa também, mas, assim, não é o essencial. O essencial é sempre um motivo religioso, que é a vitória do Cristo sobre a morte, que, conforme eu já disse também, é o centro do ano litúrgico. Sem a ressurreição de Jesus, nossa fé nada valeria, e foi a ressurreição que fez com que os apóstolos levassem adiante a missão de Jesus, que é também nossa missão. Então, se existem sacramentos, se existe o anúncio do evangelho, se existe a missão dos cristãos que continua, é por conta da vitória de Cristo sobre a morte, que é o centro do ano litúrgico. Então, Tríduo Pascal, quinta, sexta, sábado e domingo da Páscoa. Paixão, morte e ressurreição. Tríduo, 3. A Semana Santa, o tríduo está dentro da Semana Santa, que é a semana onde está o tríduo, onde a gente é convidado a não
achar que Jesus vai de novo sofrer, que Jesus vai de novo morrer e vai de novo ressuscitar. Ele já está vivo. A igreja faz a memória dessa entrega, aquele que é inocente, aquele que é justo, se entrega por nós e garante que ele vai conosco. Então é isso que a igreja, a cada ano, a igreja católica, procura através das celebrações fortes, através das encenações, através das leituras específicas, nos convida a fazer essa bonita memória de um Deus que, sem nada dever, se entrega por nós e garante que nós somos vitoriosos com ele. E engraçado, né? O senhor falando assim, dá uma clareza no assunto, porque traz tranquilidade, traz segurança, né? Por isso que eu falo, gente, é cada quadrado, cada pessoa no seu quadrado, né? Que a gente fala, né? Que em questões de conhecimento, gente. Quando a gente fala que a gente aqui é para prosear, para contar histórias, exatamente para isso, para trazer informação também correta para as pessoas. Isso é importante, porque hoje em dia, eu não sei se o senhor vai lembrar, eu acredito que uns 11 anos, 12 anos atrás, ou até mais, né? Chegou na sexta-feira da Paixão, né? Na Sexta-feira Santa. A primeira coisa que acontecia, as TVs brasileiras só passava filme da parte de... Isso tem mais de 10 anos. Isso tem uns Não, 30 sim, mas eu tô falando dá uns assim, 40 sim, anos. mas eu falo assim, hoje em dia já deu uma demasiada, já deu uma sumida. Não é tão frequente igual antigamente. Antigamente era bem mais. Sim, mas porque também hoje não existe somente uma... Isso não é uma crítica, por Sim. favor. Não existe só uma mentalidade católica, apostólica romana. Existe uma mentalidade cristã, né? Mas Semana Santa, Quaresma, é mais para cristãos católicos. Os outros cristãos, nem todos os outros cristãos, as denominações cristãs, elas guardam a Quaresma como nós. Então isso não é uma crítica, mas é uma identidade nossa, uma identidade na qual todas as confissões podem, nesses dias em que há a memória da entrega, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a gente também pode repensar os mistérios da nossa vida e se propor a algo novo, já que Páscoa tem a questão do ovo, porque do ovo surge uma vida nova. Jesus não saiu do ovo, ele saiu do sepulcro vitorioso e garante que a vida continua, né? Então, na Páscoa, a gente pode renovar os compromissos com esse Deus que, mesmo bastando a si mesmo, prefere contar conosco. Ô, Dog, é fácil falar com quem sabe, tem entendimento, né? É difícil. Ô padre, eu queria saber por que são 40 dias de Quaresma. Eu já falei isso, mas eu volto a falar, porque lembra os 40 dias que Jesus ficou sim, no eu quero saber mais da deserto. história. Sim, então, são vários fatores. 40 dias que Jesus ficou no deserto, os 40 anos que o povo de Deus caminhou rumo à Terra Prometida, né? E então 40 dias é um número simbólico, porque se você olhar bem, a Quaresma são mais de 40 dias, porque não contam os domingos. Eu tô olhando aqui 46, né? Mas porque os domingos não são contados. Por que não é contado? Porque o domingo é o dia da ressurreição. Então, Caramba, olha entendeu? só. Eu não sabia disso, Então, não. toda a Quaresma, Tá dando uma Dog, pesquisada respondendo a sua pergunta, que é boa tal, e ela é mais completa, né? Não foi uma crítica, por favor. Sim, não. E é legal que as pessoas saibam disso. São 40 dias, mas os domingos não são contados, porque o domingo é o dia da ressurreição. Eu não sabia. Então, por isso, dá sempre mais de 40 dias. Caramba, isso eu literalmente Então, por isso que não eu sabia. disse que ele é simbólico, né? Sim. São os 40 dias que Jesus ficou no deserto, os 40 anos que o povo de Deus rumou uma terra prometida. Então, é um número que denota uma caminhada, uma percepção da ação de Deus que quer libertar, que quer demonstrar um caminho novo para quem se propõe e que quer demonstrar que depois de cada dor brota uma esperança. É aquele ditado, foi os 40 dias que Deus foi tentado, né? Foi tentado, Também né? lembra os 40 dias do dilúvio, né? O dilúvio durou 40 dias, 40 noites. Quer dizer, a criação foi renovada pelos 40 dias do dilúvio. O dilúvio foi o quê? Aquelas águas que lavaram a criação, a primeira criação que Deus havia feito. E ao mesmo tempo, com Noé, Deus recriou toda a humanidade através da arca, indo com a arca para um outro lugar onde recomeçou uma nova vida. Tá vendo, Dog? É um conhecimento em cima de conhecimento. Não, Você tá acima doido? de tudo, né? Não, gente, eu falo. Você tem que trazer as pessoas certas nos momentos certos.
Tá vendo? Mas eu acho que o Pode Prosear, ele tem tido essa preocupação, né? De trazer homens e mulheres públicos, gente que está na cidade, que fazem trabalhos diversos, e aí eu acho que é essa a função do projeto, né? Ontem, por incrível que pareça, ontem eu conversando com um dos colegas nossos, com amigos, né, assim, do dia a dia, ele falou assim, olha, uma das coisas que eu vejo muito no projeto de vocês é o mescla, né? A gente mescla muito os assuntos. Sim. A gente não é focado só no assunto, né? E isso eu acho muito importante. Frisar que aqui, gente, é para contar história. É para passar informação para a pessoa, correto. Porque não adianta só vir aqui, encher lorota, falar isso, contar aquilo. Não, gente. O contar a história que a gente fala é para a pessoa entender como funciona realmente uma prosa. Para a pessoa sentir a vontade. Né? Eu falo que, graças a Deus, todo mundo que vem aqui sempre fala, nossa, é gostoso, o ambiente a gente sente a vontade, a gente... Porque prosa é prosa, debate, né? Então eu acho que o caráter do projeto do Pode Prosear, ele quer levar a isso, levar informação, levar uma interação daquilo de várias pessoas que trabalham na cidade e tal, e que fazem serviços relevantes. Eu acho que é legal ter trazido o prefeito aqui. Agora esse é um ano eleitoral, né? De repente, Sim. outros candidatos políticos queiram Sim. apresentar aí talvez algumas coisas. Então eu acho que esse é um espaço, não único, mas entre outros, né? Mas voltamos à Páscoa e à Quaresma. Vamos voltar à Páscoa. Isso que é o principal, né? Padre, tem uma questão que eu fico sempre na dúvida, né? Cores. Também. Mas a questão principal que eu fico na dúvida é o seguinte. Igual o senhor mesmo disse sobre a questão da carne, do sacrifício, né? E às vezes a pessoa não entende por qual motivo que tem que ser, entre aspas, comer peixe ou então comer ovo, né? Por quê? Porque eu sei o significado, mas eu tive... porque pesquisei também, né? Lógico, a gente pesquisou, isso aí também na catequese, também ensinam, né? Mas muitas pessoas não entendem. Por que peixe? Né? Porque um ovo, que talvez, alguma coisa... Você poderia dar um pente fino sobre isso aí? Mas você fala do ovo enquanto é uma outra opção ao invés da carne? Acho que seria outra opção. Na verdade, assim, a igreja, ela sugere não comer carne. O peixe, o ovo, aí vai um pouco das condições de cada pessoa. O que nós, católicos, devemos cuidar, e eu vivo falando nas minhas celebrações, é a questão do trocar 6 por meia dúzia. Então, por exemplo, se sexta-feira é um dia de jejum, como é que você vai encher o pandu de bacalhau? Então, quer dizer, cadê o jejum, então? Acabar no peixe. Eu não como carne, mas eu encho o pandu de bacalhau. E eu tô pra ver gente que come bacalhau e faz jejum. Porque depois a gente toma água, né? Não, ou então vai lá e faz aquele assado gostoso. Sim, né? Não, eu faço jejum. Eu tô me resguardando, Então, vamos voltar à questão. O que é o jejum? Então, nesse dia, na Sexta-feira Santa, a gente come menos para se aproximar do sacrifício de Jesus. Então, se você tá com o pandu cheio, você não consegue rezar, você não consegue meditar, não é isso? Então, por isso que a gente não troca 6 por meia dúzia. Então, quer dizer, o peixe, o bacalhau, a comemoração não é pecado e não estamos criticando quem faz isso. Nós só estamos dizendo que não é para sexta-feira. A sexta-feira tem que ser um dia de recolhimento. E aí os nossos antepassados, que você dizia, eles guardavam muito mais que nós. Com certeza, eles tinham muito menos informações, mas guardavam pelo respeito, não ligavam rádio. As TVs tinham uma programação mais religiosa, as rádios tinham músicas mais sóbrias, entendeu? Então hoje não temos mais isso, mas quem dá o sentido da Quaresma e da Semana Santa somos nós. Então é nós quem desligamos, é nós quem damos o tempo maior para Deus, é nós que vamos às celebrações. A atmosfera da Quaresma, da Semana Santa e da Páscoa, somos nós quem damos. Então, nesta linha, a igreja só pede para quê? Porque Jesus
se sacrificou por nós, então a gente não come carnes sacrificadas. Então o peixe é para quem pode, o ovo é para quem pode, é não comer a carne para lembrar do sacrifício maior de Jesus que nos salvou pela cruz, entendeu? E isso aí eu vou até fazer uma curiosidade, Dog. Eu vou contar uma curiosidade que acontecia comigo. Isso aí quando eu tinha meus 10 anos, meus 8 anos, quando eu era, como diz, uma criança meio arteira, né? Muito tempo atrás. Não, oxi, respeito que aqui sou novo ainda, moço. Mas o arteiro continua, né? Não mudou isso aí. Eu era um pouco arteiro e eu não esqueço disso, que assim, eu sou de Minas, né? Pra variar, todo mundo sabe. E chegava Semana Santa, não só como até hoje em dia isso acontece, né? Chegava na quinta-feira, geralmente as pessoas viajam, né? Geralmente que é um feriado prolongado. E aí, meu avô tinha roça, né? E aí a gente ia pra lá, né? E era não só eu ia com eles, né? E aí era tão engraçado, padre, porque nesse dia, na Sexta-feira Santa, e lá tinha cavalo. E eu sempre gostei de cavalo, sempre gostei de né, ser arteiro. Aqui na roça a gente se diverte, né? Sim. E aí era o único dia em que meu avô não deixava a gente andar de cavalo. Não deixava. E era o único dia que eu tinha certeza que eu não ia apanhar. Era o único dia. Eu sei que o chicote não ia estralar ali. Porque, literalmente, ele guardava, né? Tanto meu avô paterno, tanto meu avô materno, seguia rigorosamente a questões de carne, né? Meu avô materno mesmo, ele era bem devoto, né? Ele era bem cristão em questões disso. Era 40 dias comendo só peixe. E ele gostava. E é lógico que ele gostava de pescar e tal, mas é por causa que era questões dele mesmo. Então, a gente via a questão da tradição. Acho que é igual aquilo que o senhor mesmo disse. A tradição vai mudando, né, também. Não é que a tradição vai mudando. A juventude, O né? ritmo vai mudando, Isso. mas quem dita, né? O ritmo é nosso também, né? Exatamente. Então, quem é importante, então a gente preserva, mesmo diante de uma realidade que não guarda como nós gostaríamos, né? Ou como se quer. Na verdade, então, isso não é uma crítica, mas é só para entender que então, quem dá o sentido da Quaresma e da Páscoa somos nós. Que Páscoa para nós não é chocolate. Páscoa para nós é sangue derramado, é cordeiro imolado. É o sacrifício redentor de Jesus que não tem como última palavra a morte. Pelo contrário, a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte e esse é o cerne da Páscoa. Daí depois, claro, por nuances culturais, o coelhinho em alguns lugares passou a ter também a simbologia predominante, porque embora coelho não bota ovo, né? Coelho também não bota ovo. Mas o coelho, ele procria com muita facilidade. Então, a relação que foi feita, que não é a igreja que fez, a relação que foi feita, porque o coelho se procria com muita facilidade e porque do ovo brota a vida, porque do sepulcro saiu Jesus vivo, então as pessoas vão associando. Então isso não é ruim de todo, mas o essencial é sempre a vitória de um Deus que por amor se entrega por nós e ao mesmo tempo da vida que vence a morte. Cores. As cores da Quaresma, Semana Santa, elas vão entre o roxo, que predomina na Quaresma, o vermelho do Domingo de Ramos, o roxo ou o branco da Quinta-feira Santa, porque é a instituição da Eucaristia, né? Jesus, ao convidar os apóstolos, ele institui o seu corpo e sangue como alimento. Tomai todos e comei, isto é meu corpo, tomai todos e bebei, isto é meu sangue. Então, mas é branco. Na sexta-feira volta o vermelho por conta da entrega de Jesus. No sábado volta o branco por conta da vigília pascal e todos os 50 dias do período pascal, onde as pessoas têm lá o auxílio da família, né? Elas vão usar este símbolo desta vela, né? Que lembra lá as 5 chagas de Jesus, que lembra lá o Cristo ressuscitado. Os 50 dias que seguem a partir do período da Páscoa é chamado tempo pascal. Então, tivemos 40 dias de recolhimento, vamos ter 50 dias de júbilo pelo Cristo que ressuscitou, entendeu? E se eu falando assim, voltando um pouco, se eu tinha comentado sobre... Não é ruim, né?
Tem questões até mesmo do coelho, né? Sim. O único ruim do coelho é o preço que agora tá, né? Meu Deus do céu! O ovo de Páscoa virou ouro, né? Sim, tá tudo muito Meu caro. Deus Tá do tudo céu. muito caro. E é engraçado o que o senhor comentou aí agora sobre as cores, né? E é uma... Principalmente, isso eu não me recordava. Sobre a quinta-feira. Eu não me recordava que era branco. Sim. Por incrível que pareça, eu fui coroinha, mas eu não me recordava. E uma coisa que eu achava lindo, gente, eu achava maravilhoso. Na quinta-feira sempre tinha encenação, né, lá na missa, né? Porque, engraçado, isso é importante frisar também, não sei se você pode falar. Se eu tô certo ou se eu tô errado, né? Você me corrige. Na quinta-feira é missa normal, mas na sexta-feira não é missa, né? Não é bem uma missa, né? Na quinta-feira, além da instituição da Eucaristia, é o lava-pés, né? Isso, lava-pés. São serviços da comunidade e da sociedade que são ali representados. É que assim, Jesus veio para servir, não para ser servido. Então, quando ele lava os pés dos apóstolos, ele diz para todos nós assim, olha, eu que sou mestre e senhor, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, é necessário que a gente faça o mesmo. Então, é uma lógica diferente. Não é uma lógica de dominação, é uma lógica de serviço. Aí, na sexta-feira, logo depois desta missa do lava-pés, a igreja já fica em luto. Então, a igreja é desnudada, o sacrário também fica vazio, porque o esposo é tirado. O Cristo é condenado. Então a igreja fica recolhida. Não que Cristo já vai morrer de novo. Isso aí é importante, só cortando o raciocínio do senhor, importante que às vezes as pessoas não entendem por que o sacrário lá tá fechado, tá com alguma... Como que fala? Eu não sei falar. Ele fica aberto e vazio. Vai aberto e vazio, E mas... a igreja sem paramento, Isso, os santos cobertos, sem paramento nenhum. Por quê? Isso. Porque para lembrar o luto, para lembrar que a igreja está recolhida, porque o Senhor foi tirado. O Senhor foi condenado, vai morrer por nós, mas nós, então, saímos da igreja e fazemos a adoração em outro local devidamente preparado para lembrar que nós estamos em comunhão com aquele que nos foi tirado e que por amor se entrega por nós. Então, quer dizer, nós estamos em sintonia com esse Deus que caminha com a gente. Né? Não, e isso é muito importante. Aí na sexta-feira não é missa mesmo. Não é missa. É a celebração da paixão, mas a Eucaristia, então, que foi consagrada na quinta-feira na missa do lava-pés, ela vai ser depois distribuída na celebração das 15 horas da adoração da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, né? Sim, isso é importante, né? Inclusive tem a procissão, né? Tem a Quando tradição, não tem né? aglomeração... Não Fica está meio podendo difícil, aglomerar, né? mas a procissão seria, então, exatamente essa grande manifestação de fé do Senhor que nos foi tirado, mas que depois foi ao túmulo e saiu glorioso e vitorioso dele. Mas é nessa linha. Então, esse ano, algumas paróquias não farão ainda procissão por conta da questão da não aglomeração, né? Como é que eu vou fazer uma procissão de 2 filas, o SECAP? Né, com aquelas ruas estreitas, com os carros na rua. Então a gente vai ter que fazer outro tipo de celebração, né? Isso já tá projetando como é que vai ser. Já tá tudo organizado, tá vendo? Gente que é organizada. Cada paróquia também vai fazer. Eu acho que tem lugares que até dá. Então, bairros que tem ruas maiores, dá para fazer procissão de 2 filas que não aglomere, usando máscara, tudo, álcool em gel, acho que... Ecológico ali, né? Entendeu? Então eu acho que tem paróquias que dá para fazer. Na minha paróquia não dá, mas teremos outro tipo de celebração. A vigília pascal, ela não se torna uma missa, porque ela é composta de várias leituras, ela é vigília, por quê? Vigília, o que supõe vigília? Você estar vigilante. Então ela é uma celebração maior, com várias leituras, vários salmos, para lembrar a criação de Deus, ao mesmo tempo a primeira Páscoa e a Páscoa da ressurreição. Então aí volta a cor branca, voltam as luzes, volta o aleluia, volta os vivas e assim sucessivamente. Né, e as pessoas às vezes não é que nem repara, né? Quem tá acompanhando, quem realmente vai na missa, sabe a diferença. Porque quando você tá na quaresma, não canta os aleluias, né? Não canta. Canta-se menos. Exato. Então, assim, literalmente, a missa ela é um pouco reduzida, né?
Ela nunca é demorada. Não, reduzida que eu falo. Ela é mais sóbria. Isso, ela a é palavra mais, correta. se canta isso. menos, tem. Isso. Sim, é nessa linha. Ela é mais preservada, Sim. né? Dog, Oi. Dog, ele, depois que ele começou a falar, padre, agora ele fica menos com vergonha. Ah, Ele deixou de ser Depende. sério, né? Tudo depende. Tudo depende, tudo depende, né? Acho que tá chegando a hora das perguntas, né, Dog? Vamos fazer, Vamos sim. fazer as perguntas já, né? Sim. A gente Vamos lá. fala que hoje, quando a gente trouxe o Padre Paulo, a primeira vez a gente fez a prosa rápida, né? Então hoje não vai ter a prosa rápida, só pra lembrar vocês, porque já tem. Então as pessoas que não acompanharam a prosa rápida do Padre, só ir lá no primeiro vídeo que a gente fez com ele, Vamos né? A postar de primeira novo, prosa. Vamos postar de novo. aí. A gente vai postar de novo, né? A gente vai Posta deixar aí assim no junto. corte. Fazer um corte aí, né? Nessa prosa aí, pra pessoa ver como é que a foi. prosa rápida é Aquele uma ping-pong, cor, né? a cor. O que é o Padre Paulo? Isso, aquele ping-pong, né? Que o senhor respondeu, Ping-pong, sim. que foi muito importante, que é o que a gente fala, que é quando a gente literalmente conhece, teoricamente, a intimidade da pessoa, Sim. né? Então, assim, a gente deixou uma caixinha de perguntas, né? Até me mandei lá pro senhor, né? Ontem, acho que foi ontem, né? Que eu caminhei pro senhor que a gente tinha deixado a caixinha de perguntas. E algumas pessoas mandaram algumas perguntas, Vamos lá. né? Dog, você começa hoje ou eu começo? Toda vez a mesma coisa, né, Dog? Pode começar aí. Eu tô despreparado aqui, como sempre. O Dog, hoje, eu vou falar uma coisa. O Dog, hoje, na parte da produção, eu tô surpreendendo com o Dog. Porque, eu falei, Dog, vamos fazer assim. Ele falou assim, não, tá, vamos fazer de outro jeito. Do outro jeito não deu certo, nem do meu jeito, nem do dele. Mas o importante é que no final dá certo, né, Dog? Tá, Tudo O dá importante certo. é se Sempre assim, entender né? no final, No né? final é se entender. Então vamos lá. A primeira. Uma delas você respondeu, né? Mas eu vou fazer a pergunta. Sim, claro. Qual o significado das cores da batina? Então, primeiro que não é batina. Se diz vestes litúrgicas. Porque a batina, ela seria aquela vestimenta que os padres usam, não necessariamente na missa. E tem 33 botões, porque é a idade de Cristo, e 5 Caramba! botões em cada uma das mãos para lembrar 5 chagas de Jesus. Caramba! Então, isso seria um hábito. É uma veste que não é usada na liturgia. Eu mesmo, às vezes, uso batina, embora ela é facultativa hoje, né? Mas, assim, geralmente eu uso batina por uma representatividade. Quando eu recebi o título de cidadão itaiatubano, eu fui de batina. Eu tenho uma reunião onde eu tenho que atuar como padre, então eu vou de batina ou colarinho, como eu estou aqui. Então, isso aqui também já substitui um pouco a batina. O Colarinho colarinho clerical, clergyman, Isso, o colarinho é representando que que é clérigo. os seminaristas e diácono não pode. Diácono, sim. É Diáconos- só os clérigos. Então, o seminarista ainda não é, né? Então, mas os diáconos usam, padres, bispos, diáconos É igual, usam. isso aí, gente, eu tô falando porque só vocês dão uma olhada na outra prosa dele, ele deu um pente fino, literalmente, como que é a hierarquia, né? A hierarquia da Igreja Católica Diáconos, Apostólica Romana. padres e bispos. Exatamente. Tá, voltando às cores, então, o que se usa nas cores... Então, não são batinas, são vestes litúrgicas. Quais são vestes litúrgicas? Estola, casula, túnicas. Também existe barrete, existe para o bispo a mitra, existe para o bispo o anel do bispo, existe a cruz peitoral. Então, assim, para não me alongar, então não são batinas. As cores quais são? Verde, róseo, que se usa 2 vezes ao ano apenas, vermelho quando é Santos Mártires ou quando é Espírito Santo, e na Sexta-feira Santa, preto ou roxo para simbolizar. Preto? Não Preto sabia. tem. Preto geralmente se usa na Sexta-feira Santa. Nossa, eu não me lembro de ter visto nenhuma estola preta. Sinal que você não está indo em posição. Olha só, gente, já deu aquela alfinetada, né, Dog? Mas assim, o preto. Tomou grátis, né? O preto também é usado às vezes em missa de corpo presente, mas isso já se usava mais. Hoje é substituído pelo roxo. Mas assim, eu estou dizendo que existe, né? Então, se alguém vê, geralmente eu uso estola preta na Sexta-feira Santa. A verde. Verde, branco, vermelho,
roxo ou róseo. São as cores litúrgicas dos paramentos e não das Uma batinas. dúvida, por que chama róseo, não pode chamar rosa? Tem algum específico? Não, é róseo porque são várias tonalidades. Se você tivesse ido à missa domingo, por exemplo, Não você fui. ia ver que eu usei um paramento, uma casula rosa. Ela não era rosa assim, sabe? Mas nada contra que fosse, porque geralmente as cores litúrgicas, elas são combinações de outras. Então o róseo seria a antecipação da alegria que vamos celebrar. Então o róseo ele é uma mistura de cores que, no caso, nós católicos usamos no 4º final de semana da Quaresma e no 3º final de semana do Advento. Ô, Dog, Oi. ele me deu uma alfinetada Não, que eu fiquei com vergonha, só Dog. distribuindo, né? Eu só falei a verdade. Olha só. Mas é é verdade, normal. Você verdade. esteve à missa? É normal. Não, verdade, Então, verdade. se você tivesse E ido, olha que o senhor mandou o convite pra mim. Não. se tivesse ido, ia verificar. Então, assim, respondendo porque rosa e não rosa. Aham. Não, isso é indiferente. Diferente. São tonalidades que denotam, no 4º domingo da Quaresma, no 3º do Advento, a alegria que iremos celebrar. Então seria um prelúdio, uma antecipação, entendeu? Show de bola. É. Bem explicado, desenhado ainda, hein? Então. Dog? Ixi, eu tô até com medo agora. Padre Paulo, por que a sexta-feira da Paixão e a Páscoa sempre são em datas diferentes, não igual o Natal? É uma boa pergunta, uma pergunta muito bem feita, mas assim, ela demoraria um tempo para responder, que eu acho que nós não temos aqui. Mas isso é fácil de se encontrar. Mas, em linhas gerais, o que precisa saber? Cada ano, quando se faz o calendário, é sempre a partir da Páscoa. É sempre a partir da lua, do equinócio. Entendeu? Olha só. Então, assim, a Páscoa é sempre o centro. É porque as pessoas Muito- acham que é em cima do carnaval, né? Muito mais do que o Natal. Não, tudo então é em torno da Páscoa, Olha só. para que as outras datas, a partir do equinócio e tal, né? Então, a cada ano, porque o nosso calendário é gregoriano, né? Diferente de outros tipos de calendário que existem aí no mundo, mas o calendário gregoriano, ele tem essa questão do equinócio e a questão da Páscoa como o princípio. Por quê? Porque é a ressurreição. Olha só. Entendeu? Olha que interessante, hein, Dog? Eu nem Então, por isso tinha que ela reparado. não bate, por isso que... melhor, não bate. Ela não Não tem é data, fixa. não é Não é fixa. sempre a mesma. Isso, como o Natal, porque o Natal, na verdade, foi a data escolhida pelos cristãos para celebrar o nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu 25. Mas isso é outro assunto. Isso aí olha, isso aí que eu deixo. Mas mano. assim, para não deixar ninguém... Na dúvida. Não, com pulga atrás da orelha, os cristãos conviviam com os pagãos. E os pagãos, em 25 de dezembro, eles celebravam o Deus Sol, Invictus. Os cristãos falaram assim, opa, mas esse Deus aí não é o nosso Deus revelado em Jesus. Então, na mesma data do Deus pagão, foi então celebrado o Deus cristão, o nascimento de Jesus. Tô vendo, deixou uma deixa aí pra gente trazer ele novamente, hein, Dog? Com certeza. Não só eu, tem outros padres Sim, que podem com falar, certeza. né? Né? Mas assim, então voltando, respondi, Dog, é sempre a partir da Páscoa, do equinócio, que a partir da Páscoa as outras datas são estabelecidas. A questão de carnaval, ela tem uma razão. O carnaval se diz festa da carne, se comia muita carne, se bebia, se dançava muito, desde os primórdios. Então, carnaval é carnivale, festa da carne. Então, a quaresma entrava como até uma maneira da pessoa se propor a algo novo e repensar o que ela havia feito para se configurar ao próprio Deus, que em Jesus se revela como aquele que é a luz maior. Ô, padre, o senhor falou uma palavra que eu fiquei na dúvida aí. Ai, Jesus. Sério, eu acho que o Doc também, ele não quer perguntar, mas equinócio. Acho que esse é o nome. Eu sei que hoje em dia tem o Google e tudo, mas essa palavra, pra mim, é nova. Olha, então, em linhas gerais, eu peço que... Por isso que eu falei que a pergunta é boa. Aham.
Porque, em linhas gerais, assim, ela tem a ver com geografia, né? Ah, entendi. Assim, a Lua tem várias fases, tem vários movimentos, não é isso? Então, o calendário gregoriano, ele foi feito baseado nessas Entendi, coisas, né? entendi. Nesses movimentos. Entendi. Então, a Páscoa, para ser fiel à pergunta, ela não tem uma data diferente, porque ela tem a ver com a composição do calendário das várias fases da Lua. Entendi. Nossa, é bem complexo, né? Bem complexo. Então, aí eu peço até desculpas de não poder, talvez, aprofundar, né? Uma porque também o tempo não permite tanto, mas isso é muito fácil verificar. Mas isso é fato. É a questão de calendário, do equinócio, das fases da Lua e a partir do princípio da Páscoa mesmo, entendeu? Ah, bem explicado. Desenhou, né, Dó? Bem Porque legal, a Páscoa bem para explicado nós, mesmo. cristãos, católicos, enfim, ela é o centro de todo ano litúrgico. Então, assim, a partir da Páscoa se estabelece as outras coisas. Se não houvesse Páscoa, não teria Natal para nós católicos. Porque se o Cristo não tivesse ressuscitado, ele não teria o nascimento do Salvador, que você ficou assustado de eu dizer que não é 25 de dezembro, a data específica, mas é a data que os cristãos escolheram, né? E que não deixa. É a mesma coisa assim, você não ser registrado no dia que você nasceu. É igual o pessoal de antigamente fazia. Igual em Minas Gerais e tal, entendeu? O pessoal lá foi, mais fazia... ou menos. Não, eu foi. não. mais ou menos. Alguns anos ele Não, ó, pai, você é mentiroso. Fui não. Eu ainda sou da era mais nova. Tá, mas agora. assim, em linhas gerais, entendeu? Então não é bem porque explicado. não tem uma data, não é a data específica, que deixa de ser aniversário, que deixa de ser o comemorado. significado, né? Tem o significado. Exatamente, porque daqui 9 meses é Natal. A igreja, então, no 25 de março, ela celebra a Anunciação do Senhor. Olha É só. o anjo que visita a Nossa Senhora. Senhora. É esse evangelho, dia 25 de março, a solenidade da Anunciação do Senhor. Então, dali Olha 9 só. meses é Natal. Então, por Olha quê? só, hein? Porque os cristãos escolheram o 25 de dezembro para ser nascimento de Jesus, por conta lá dos pagãos. Deu Sol Invictus. Não, para nós, o Sol Invictus é Jesus. É Jesus. Então, se celebram esse Sol Invictus, então nós celebramos Jesus, que para Jesus. nós é o nosso Sol. Olha só que explicação, gente. Tá vendo? Uma coisa ligou a outra, que você falou outra coisa e já ligou tudo. Sim. Porque vocês também fizeram perguntas cabulosas. Né? Ai. Então a gente tenta aqui. Agora vamos para a última, então. Essa aqui, o senhor respondeu um pouco ela, né? Deu uma boa resposta, mas vamos lá de novo. Por que existe a quarta-feira de cinzas e por que é sempre depois do carnaval? Eu comecei a falar. Sim. A quarta-feira de cinzas, ela remete... Então, é boa pergunta, porque quando eu era menino, e acho que você também, os senhores, né? Uhum. E os nossos companheiros que estão nos acompanhando. Eu ia falar ouvinte, eu ia falar tudo, telespectador, mas é um nossa- pouco de cada. Tá Os certo. nossos amigos do Pode Nossos Prosear, amigos do Pode Prosear. isso aí. quando eu era menino, se falava assim: olha, você brincou carnaval, então você tem que receber cinzas. E na verdade, as cinzas independem disso. As cinzas é um gesto externo para marcar um período novo que vamos ter de recolhimento e penitência. Jejum, esmola e oração. Jejum, se privar de alguma refeição. Esmola é você dar a quem precisa mais do que você. Esmola, eu tô falando, não é a moedinha do semáforo. Esmola, eu tô falando não só o dinheiro, mas a esmola é um alimento, é uma roupa a quem tem menos que nós. E a oração, porque a oração pessoal, a oração da Via Sacra, que permite rever os últimos passos de Jesus, que é a tradição da igreja, então, pela Via Sacra, faz com que a gente também, a gente possa se configurar nos últimos passos de Jesus, ao sofrimento dele e também a sua vitória. Então, no sofrimento de Jesus, o nosso sofrimento, na glória de Jesus, a nossa glória, a nossa vitória também. E ao mesmo tempo, por que depois do carnaval? Porque depois do carnaval existe essa proposta da preparação para a Páscoa, que é a quaresma. A quaresma, então, é a preparação para a Páscoa. Então, não tem a ver com carnaval. O carnaval, de certa forma, ele é uma festa da carne, da dança, de comer muita carne, porque houve isso na história, né?
E então a quaresma se torna um período também de abstinência daquilo que foi a festa da carne, né? Mas ao mesmo tempo uma possibilidade de rever o que se faz para se configurar depois a Jesus. Ah. Opa, tem alguma coisa, eu não sei, eu posso estar enganado, mas algum tempo atrás não, muito tempo atrás, quando eu era criança, eu ouvia dizer que quando eu passava, né, a cinza na testa, era referente à história lá antes de Jesus, na época de José, quando passava... É no Antigo Testamento. Passava... O povo de Deus, quando queria pedir perdão, e aí a gente vê em vários livros bíblicos, né? O profeta Jonas, por exemplo, ele foi enviado a Nínive, uma cidade que estava totalmente fora do princípio que Deus, antes mesmo da vinda de Jesus, havia lhe proposto. E Jonas foi enviado para lá para falar assim: olha, se vocês não se converterem, vocês serão punidos. Não porque Deus pune, mas porque vocês serão dizimados. Como essa questão da guerra. A guerra não é Deus que quer. Não. Mas então, talvez a pergunta seria: por que Deus não intervém? Então, aí tem que perguntar para ele, mas são perguntas distintas, mas para dizer o quê? Que tem coisas que não é coisa de Deus, é a humanidade que acaba criando e a humanidade que acaba se dizimando. Ela cria, que existe todo um esforço para acabar com a questão das pandemias, mas a gente vê aparatos bélicos, mísseis superpotentes, mísseis nucleares, armas químicas que dizimam pessoas. Então é um paradoxo, entender, né? Quer Não dizer, dá pra entender. ao mesmo tempo que é para criar para a vida, Outra pra destruir. às vezes cria para a morte, né? Então, para dizer o quê? Para dizer que nesta linha a gente tem que sempre ver que Deus respeita a liberdade humana. Então tem coisas que nos acontecem, não são castigos de Deus, mas resultados de escolhas que a humanidade vai fazendo. Então, por que Deus não intervém? Não sabemos. Mas Deus tem algo a dizer no momento bom e no momento ruim que a humanidade, que a gente também atravessa. Olha Entendeu? só, gente. Que aula, hein, Dog? Que aula. Dog, a gente já tá chegando no final, né? Sim. Essa prosa maravilhosa, com o Padre Paulo sempre na disposição, sempre com assunto informativo, com informação na ponta da língua aí para falar o que realmente acontece, passando o correto, e a gente não podia deixar de agradecer, né? Agradecer imensamente. E hoje a gente tem uma lembrancinha para ele, né, Dog? Com certeza. É uma lembrancinha, é simples, né? Mas eu falo que é feito com muito carinho, foi feita com muito esmero, né? Olha só. Né? A gente fala que o Pode Prosear, nessa caminhada que a gente vem tendo aí, graças a Deus a gente vem criando amigos e o principal de tudo, histórias, né? Que a gente fala. Então, Dog, pede pra gente, né, Dog? Pede pra gente essa pequena homenagem. Eita. E pro padre. Beleza, muito Olha obrigado. A gente tem aí, se eu quiser abrir, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Se quiser abrir, pode ficar à vontade. Não, é sempre, né? A gente sempre procura retribuir o carinho e tal, né? Acho que uma lembrança é sempre lembrança. O senhor deu lembrança pra gente aquela vez, né? Eu costumo dizer assim, que a lembrança é sempre a continuidade daquilo que tem o coração, né? Então, eu agradeço. Embora eu acho que eu já imagino que seja, mas porque eu também reivindiquei aqui. É aquela pessoa que fala e a gente tem que tentar fazer acontecer também. Não, foi só um pedido e tal, olha lá. Olha aí, ó. Aí, valeu. Muito obrigado, carinho. Tá, tem aí uma uma mensagem de Páscoa aqui. É simples, mas... Muito obrigado. Viu? Muito obrigado à equipe do Pode Prosear. Tem um trem aqui dentro, mas eu acho que é melhor não mostrar, né? Porque os olhos vêm, o bucho não padece. Muito obrigado, carinho do senhor. Obrigado. Então, gente, literalmente, muito obrigado mesmo, padre, por estar dando esta aula, né? De Quaresma, de Páscoa, o significado realmente, né? E o principal de tudo, o senhor ter tido essa disponibilidade de prosear com a gente, né? Eu desejo, então, a todos uma boa convivência, uma boa continuidade da Quaresma, uma boa Semana Santa, uma boa Páscoa. Este tempo de Páscoa, de Quaresma e Páscoa, é um tempo de revisão e de se propor a coisas novas. Então, eu desejo que a todos do Pode Prosear
possamos juntos, no exemplo de Jesus, que veio para servir e não ser servido, no exemplo de Jesus que se entrega por nós, no exemplo de Jesus que saiu vitorioso da morte, que a gente possa buscar em Jesus, então, a inspiração para que a gente também saia de alguns sepulcros que a gente mesmo tenha feito, o sepulcro da falta de perdão, o sepulcro da guerra, o sepulcro da falta de solidariedade. Isso são sepulcros. Mas que a vitória de Jesus, ela garante que o seu sacrifício, o seu sofrimento não foi em vão. Então, também que a gente se anime nesse sentido. Amém, amém. Que explicação, que vontade de continuar proseando, mas o horário também não deixa. Hoje Né? foi Dog, apertado. tem algum recado, Dog? Não tenho nenhum. Eu tenho uma novidade, Dog. Qual que é a novidade? Coisas boas irão vir mais ainda, viu? Com certeza. Cara, É o é que cada esperamos. prosa uma maravilhosa, mais maravilhosa que a outra. A gente que pode prosear agradece novamente. Lembrando que de segunda a sexta tem sempre aquele corte maroto, né, Doc? Sempre um corte especial de alguma prosa. E é o principal de tudo, gente. A gente tá numa crescente, a gente fala que pode prosear isso, é contar histórias e o principal de tudo, tem informação verdadeira. Porque hoje em dia tá muito difícil ter informação. E quando a informação vem, às vezes, não é verídica. Então a gente gosta de literalmente mostrar a verdade. Pessoal, obrigado mesmo. Pode prosear onde a prosa nunca cabe e a resenha é diferenciada. Obrigadão! Valeu.